Salve, salve, gremistada de todo o Brasil, gremistada de todo o mundo, tudo certo com vocês? Eu sou @CorreiaOgui, tá começando mais um resumão, tu tá ligado que a Rádio Pachola é uma rádio gremista, então aqui a troca de ideia é de tricolor para tricolor. Galera, algumas informações boas pra gente começar o resumão de hoje, tá? Sobre lesões. O Diego Souza, galera, teve uma lesão muscular na coxa esquerda confirmada e vai desfalcar o Grêmio por somente 10 dias aproximadamente. O atacante havia feito exames ontem no Rio de Janeiro e o resultado desses exames não apresentaram uma lesão tão séria quanto a gente imaginava. Ontem mesmo a gente até tinha falado no resumão de que a expectativa aí era de uma lesão de grau 2 ou 3. Essa expectativa não se confirmou e o atacante vai ficar de fora por aproximadamente 10 dias apenas. Com isso, mesmo com o baixo período, o Diego deve perder as partidas das finais do Gauchão contra o Caxias nesta quarta, né? Essa quarta é o primeiro duelo contra o Caxias e deve voltar ao time titular do Renato Portaluppi somente no dia 3 de setembro, na partida contra o Sport aqui na Arena. Outra notícia boa que é sobre lesões, galera, é em relação ao Michael. O Michael também saiu do jogo contra o Flamengo no intervalo da partida, reclamando de dores no tornozelo. O Michael fez exames também no Rio de Janeiro e nenhuma lesão foi detectada. Então, possivelmente aí o Michael esteja já disponível para o primeiro jogo da final do Gauchão na quarta contra o Caxias. Uma notícia muito boa, porque a gente achou aí que o Michael tinha sofrido um entorse mais sério no tornozelo direito, mas nada foi detectado e ele vai estar à disposição aí do técnico Renato para o primeiro duelo da final do Campeonato Estadual. Galera, a principal informação do resumão de hoje trata-se sobre Ferreirinha. Ontem a gente trouxe algumas informações de que o Grêmio e o atacante estariam aí se reaproximando para uma renovação de contrato do atleta com o clube. O empresário do jogador, o senhor Pablo Bueno, ele está em Porto Alegre, a gente comentou isso no resumão de ontem também, e a informação que a gente tem é que vai acontecer uma reunião no dia de hoje, sexta-feira, entre o Pablo Bueno, né, o empresário do Ferreirinha, e os dirigentes do Grêmio para tirarem esse entrave judicial que tem entre o Ferreirinha e o clube e, enfim, as partes se reaproximarem e o Ferreirinha ser novamente reintegrado aí ao elenco gremista, para o Renato poder colocar ele nos jogos, o Ferreirinha poder mostrar o seu futebol. A gente sabe que existe muito ego, né? Vaidade entre as partes, entre até o torcedor gremista, né? Que fala, pô, Ferreirinha deu um monte de entrevista, o Pablo Bueno, aí, empresário do jogador, deu um monte de entrevista falando mal do clube e tudo mais. O próprio Grêmio, né? Deu entrevistas treplicando aí as entrevistas do Pablo e do Ferreirinha. Mas, galera, acho que chega de vaidade, chega desse ego, né? O Grêmio tá precisando de jogadores e tá precisando de contratações e reforços, principalmente por ataque. E a gente tem um jogador para isso, para suprir um pouco disso, que é o Ferreirinha. Ferreirinha que é um bom jogador, é oriundo da base gremista, então as partes precisam se resolver. E estão tentando se resolver. A informação que a gente tem é que dessa reunião vai sair algo positivo, que as partes estão trabalhando muito para que consigam se entender novamente. Ao que me parece aí vai ser tirada a ação judicial que o empresário do atleta colocou em cima do Grêmio e as coisas realmente vão voltar a ficar como eram. O Ferreirinha vai voltar a atuar pelo tricolor, que é o que precisa, né? O Grêmio precisa de atacantes, o Ferreirinha precisa se mostrar, chega de vaidade para ambos os lados, tanto para o clube quanto para o Ferreirinha, né? Principalmente do staff de jogador. Então acho que essa é a principal informação. O Ferreirinha está se reaproximando e na reunião de hoje talvez a gente já tenha alguma novidade em relação à reintegração do Ferreirinha ao elenco do Grêmio. Gurizada, saindo um pouco dos bastidores do clube agora e falando sobre futebol. Dentro das quatro linhas, o Grêmio treinou na manhã dessa sexta-feira lá no Rio de Janeiro, visando o confronto que o clube tem contra o Vasco no domingo às 16 horas no estádio São Januário. A Rádio Pachola, inclusive, vai fazer a transmissão desse duelo
pelo nosso canal do YouTube e na nossa página no Facebook. O nosso pré-jogo vai começar às 2h30 da tarde. Uma hora e meia antes da partida, para te deixar por dentro de tudo que está acontecendo e de todas as informações do nosso tricolor. O Vasco, galera e gurizada, que é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, líder da competição, 3 jogos e 3 vitórias. Venceu o primeiro jogo contra o Sport por 2-0, aí depois venceu do São Paulo por 2-1 e por último agora, na última rodada, venceu o Ceará por 3-0 lá em Fortaleza. Então o Vasco realmente vem embalado. Time carioca que tem um jogo a menos na competição, porque lá na primeira rodada o seu jogo contra o Palmeiras foi adiado por consequência aí do Verdão estar disputando naquela época a final do Campeonato Paulista. O time vascaíno é treinado pelo técnico Ramon Menezes e tem um destaque muito forte no atacante Germán Cano. O Germán Cano já tem 11 gols em 16 jogos nessa temporada e ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 3 gols. O time vascaíno também tem um jogador com 3 gols no Campeonato Brasileiro, que é o volante Felipe Bastos. Lembram dele? O Felipe Bastos atuou já aqui no Grêmio em 2015, 2014, por ali. Então o Vasco aí tá bastante embalado, né? Vem de 3 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro e vai ser um embate bastante difícil lá no São Januário. Histórico de confronto sobre esses dois clubes, tá, galera? Peguei os dados na Grêmiopédia e é o seguinte, ao total, né, juntando todos os campeonatos, Grêmio e Vasco já se enfrentaram 84 vezes na história. Nós temos 38 vitórias do Grêmio, temos 27 vitórias do Vasco, 19 empates e o Grêmio já fez 110 gols no Vasco e o Grêmio já sofreu 95 gols do clube carioca. O tricolor que provavelmente vai com um time misto para o confronto do time do técnico Ramon Menezes. Um misto bem frio, na verdade. Os únicos titulares vão ser o Kahneman, porque o Kahneman está suspenso da partida contra o Caxias, o primeiro duelo da final do Campeonato Gaúcho, pela questão dos cartões amarelos. O Orejuela também vai para essa partida, porque quem vai jogar o jogo contra o Caxias vai ser o Vitor Ferraz, porque o Orejuela também está suspenso por ter tomado o cartão vermelho no Grenal, né? E também nós temos o Cortez, galera, que o Cortez é o único lateral esquerdo disponível no momento, visto aí que o Guilherme Guedes tá fora por lesão. O provável time, então, do Grêmio, galera, para esse confronto contra o Vasco às 16 horas no domingo tem Paulo Vitor no gol, Orejuela na lateral direita, na zaga nós temos o David Braz e o Kahneman e na lateral esquerda o Cortez. A dupla de volantes possivelmente seja formada aí pelo Lucas Silva e o Darlan, à frente deles o Thiago Neves. No ataque pelo lado direito nós provavelmente teremos o Tassiano e no ataque pelo lado esquerdo nós teremos uma estreia, possivelmente jogue ou o Everton, né, recém-contratado do São Paulo, ou o Robinho, recém-contratado do Cruzeiro. E no ataque o Isaac. Então a gente pode ficar aí de olho nesse confronto contra o Vasco, porque com certeza vai ter estreia, ou do Everton, ou do Robinho, ou dos dois, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que, na verdade, um deles vai sair jogando de titular, mas os dois vão estrear. O que não sair de titular vai acabar entrando aí, na minha percepção e pelas informações que eu colhi, os dois vão jogar e o que não jogar, o que não sair de titular vai acabar entrando no decorrer da partida. Vai ser um jogo bem interessante para a gente observar essas estreias e também Thiago Neves, galera. Thiago Neves que ainda não demonstrou o seu futebol ainda aqui no Sul e a gente tem bastante expectativa em cima desse jogador. Tomara, a gente espera muito desse jogador e tomara que ele consiga demonstrar um bom futebol no domingo, até para ele adquirir confiança e acalmar um pouco os nossos nervos, né? Então é isso aí, gurizada. Esse foi o resumão de hoje. Essas foram as informações que eu queria passar para vocês. Se tu curtiu esse conteúdo e esse vídeo, dá o teu like. Não esquece de comentar aqui embaixo o que tu achou de tudo isso que eu conversei aqui com vocês. Se tu ainda não é inscrito no canal da Pachola no YouTube, não perde tempo, te inscreve, clica no sininho para receber as notificações de vídeo e não esquece, de segunda a sexta a gente tem nosso programa diário aqui na Pachola, o Papo Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 20 horas aqui no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook, tá bom, galera? Valeu!